o Meu Esporte e ele avaliou o favoritismo carioca. Eu discordo disso aqui, tá? Não tem favoritismo carioca algum. No máximo tá pau a pau ali. Calma, porque vai ficar pior. Família, gostaria da permissão de vocês para ter um particular com os jogadores do Vasco e também Fábio Carille. Vou fingir que estou trocando uma ideia com eles. Olha só, galera, pelo menos aqui em Queimados, não sei aí na sua cidade, amanheceu aqui um dia bonito, céu azul, sol, clima agradável. Consegui acordar cedo hoje, fui pra academia, treinei um bíceps e um tríceps. Tô vacilando na alimentação, né? Tô comendo aqui uns 6 pães por dia. É o Carille, Thiagão, tá te irritando? Não, não é o Carille, não. Eu que tô dando mole mesmo, vou resolver isso aí. Vai tomar uma hoje? Não, não vou ficar só na água. Mas assim, galera do Vasco, vou mostrar aqui pra vocês os próximos jogos, tá? Hoje, Vasco e Sport e a importância dos 3 pontos. Não tem outro papo, não tem outra resenha, não tem conversa, não tem desculpa, não tem culpa da torcida, não tem isso. Psicológico, hoje tem que ser 3 pontos. Beleza? Show de bola, Coutinho, Verrete? Por quê, família? Olha só, próximo jogo é contra o Ceará, fora de casa, e eu acho que dá pra sonhar com os 3 pontos. Mas eu tava até vendo no ano passado os times que o Vasco, né, enfrentou, que tinham subido pra Série A. E aí o Vasco não conseguiu ganhar do Criciúma, foi 2-2, não conseguiu ganhar do Juventude, perdeu por 2-0, deu um chute no gol, mas conseguiu 2 vitórias contra o Vitória por 1-0 e conseguiu também ganhar do Atlético Goianiense por 1-0. Então dá pra sonhar com essa vitória aqui contra o Ceará fora de casa, mas, por exemplo, o Grêmio não conseguiu ganhar. Perdeu por 2-0. Então é um jogo difícil também. Depois o Vasco encara o Flamengo fora de casa. Um jogo que deveria ser na nossa casa. Esquece aqui Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Depois é o Cruzeiro, adivinha, fora de casa. E aí, beleza, Thiago, mas contra o Palmeiras é em casa. Você sabe, né? O Vasco vendeu um mando de campo. Então joga num campo basicamente 50-50. Então fora de casa, podemos dizer assim, né? Um campo neutro contra o Palmeiras. Ou seja, o jogo de hoje é muito importante. Muito importante. Agora, eu não sei se a água que a galera lá de Santos tá bebendo, chegou lá em Pernambuco. Porque, olha, eu nunca ouvi tanta coisa absurda. Separei aqui alguns cortes pra gente trocar uma ideia, fazer aqui o nosso pré-jogo, mas eu tô assustado, hein, família? Tô assustado. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, nesse vídeo, só pré-jogo, tá? Vamos falar sobre a partida aí contra o Sport e por esse motivo já vou colocar aqui na tela os torcedores do Sport falando do elenco, falando dessa partida contra o Vasco pra gente debater aqui, tá? Provável escalação do Vasco, provável escalação do Sport, histórico também desse confronto, tem também o que a gente tem que pontuar aqui sobre o que eles vão falar, que é a força do nosso Caldeirão. Eu acho que eles estão esquecendo disso. Chega aí, tem muita resenha. Mas antes, olha isso. Gente, agora, vai ter dia que um vai jogar melhor que o outro, vai ter dia que o time vai estar encaixado, vai ter dia que o time vai estar perdido. Isso vai depender muito também do Pepa, das escalações do Pepa e das mudanças que o Pepa vai fazer, né? Agora, para esse Campeonato Brasileiro, eu acredito muito nesse elenco. É um elenco que dá para ser campeão? A probabilidade é 99% que não, né? 1% que sim. Mas dá pra brigar por uma pré-Libertadores, viu, gente? Dá. Porque se o Sport brigar por uma pré-Libertadores, ele muito possivelmente consegue ali uma 7ª, 8ª colocação e dependendo dos resultados em Libertadores e Copa do Brasil, pode até sobrar pro Sport uma vaga na pré-Libertadores na 8ª colocação, assim como foi com o Bahia o ano passado. Tô errado? Não. Então dá pro Sport, esse elenco dá para manter o Sport no top 10 do Campeonato Brasileiro. E se a gente ficar no G10 esse ano, ótimo. A gente tem um elenco que tá vindo da 2ª divisão, né? Em contato com o portal Meu Esporte e ele avaliou o favoritismo carioca. Eu discordo disso aqui, tá? Não tem favoritismo carioca algum. No máximo tá pau a pau ali. Mas a depender, né, quase exclusivamente do fator casa. Então, assim, ele diz que o fator casa era que seria preponderante para o Vasco ser hoje o favorito da partida. Eu não acho que nem isso, tá? E aqui, nas palavras do jornalista, ele fala aqui, olha, exatamente essa tensão de toda que pode favorecer o Leão da Ilha, né?
Com a torcida impaciente e os jogadores nervosos, um erro bobo pode virar o jogo completamente para o lado do Sport. Se sair na frente, os pernambucanos terão um estádio inteiro tentando empurrar um Vasco sem confiança e com apenas uma jogada ofensiva, né? Bola aérea pro Verrete, né? Completou o jornalista. Tá aí, pessoal, olha. Problemas graves em São Januário, né? Uma pressão absurda. E se o Sport sair, tá? O Sport precisa movimentar diferente nessa partida. Diferente da partida lá em São Paulo, que sofreu um pênalti logo no começo, né? Aqui contra o Palmeiras, que, pô, até o primeiro tempo foi interessante, mas teve ali algumas jogadas perigosas. O Sport tem que se impor em São Januário, tá? Eu acredito muito nisso. Vai entrar precavido, vai segurar ali um pouco o jogo, esperar aqueles 15 minutos para irritar a torcida do Vasco e depois partir para cima, porque é um jogo muito acessível para o Sport vencer. O Vasco que não vem nada bem. Na sua estreia, venceu o time do Santos de virada, fez um primeiro tempo horroroso. Só que aí no segundo tempo o Santos devolveu a gentileza e também foi horroroso. E aí o Vasco conseguiu virar o jogo. Não conseguindo resultados, não vem apresentando futebol convincente. O Vasco tá muito mal e o Sport tá numa crescente. Vocês entenderam aquela minha cara no início do vídeo? Que isso, cara? Sabe, eu fico sem palavras. Deixa eu tentar focar aqui, família vascaína. Eu vou chegar lá, tá? Mas antes, eu vou pegar essa resenha aí e trazer aqui para o nosso contexto, né? Porque isso acontece também entre nós, de falar, o time é horroroso, o time é fraco, o elenco do Vasco é isso, vai brigar para não cair, e vai ter outro vascaíno que fala, não, esse elenco é um elenco realmente que tem ali suas limitações, mas dá para sonhar, dá para brigar na parte de cima da tabela, tem esse debate entre nós. Mas veja bem, ontem um amigo, lá no grupo de membros, acho que é o Marcos, tá? Marcos, me perdoe se eu esqueci o seu nome, eu falei errado aqui, mas eu acho que é o Marcos mesmo. E ele levantou uma bola lá que eu concordo com ele plenamente. Ele falou assim, Thiagão, nos últimos 5, 6 anos, esse é o melhor elenco do Vasco. Né, bate muito com aquela resenha que eu coloquei aqui ontem, no vídeo de ontem à noite, do Canedo, né, que é um jornalista que torce pro Fluminense, falando que a galera tira o Vasco pra merda, mas o Vasco não é essa merda hoje não. E aí ele falou isso lá no grupo de membros, 5, 6 anos, e eu fui longe. Eu falei assim, Marcão, eu acho que até mais, mano. Desde 2012, né, que o Vasco chegou ali bem, disputou bem a Libertadores, né, caiu nas quartas, né, para o Corinthians, fez um bom campeonato brasileiro até o time desmontar todo, né, porque saiu o jogador e o Vasco não pagava e aconteceu, né, um furdunço todo lá, mas mesmo assim o Vasco segurou a bronca e ficou na 6ª colocação. Eu acho que ficou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro em 2012. Vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado. Então eu acho que o Vasco tem o melhor elenco dos últimos anos, nesse momento. Entende? Por exemplo, você pode citar aí 2017, que o Vasco conseguiu uma vaga para pré-Libertadores. Eu peguei aqui o time titular da última partida daquele ano. Olha só, Martin Silva, Paulão, Anderson Martins. Madison e Gilberto. Era o Ramon, mas o Ramon, né, machucou e o Gilberto quebrou o galho aqui. Evander e Wellington. Paulinho, né, muito acima da média. Nenê, Iago Pikachu e Andrés Rios. Poxa, esse time é melhor, né? Esse atual time do Vasco. Então, assim, entre nós tem essa questão de repente, desmerecer o time. Claro, também tem aquela questão que é um time, em comparação aos últimos anos, até ok. Mas, poxa, não é também que eu estou aqui exaltando esse time. É porque nos últimos anos tem jogadores que não poderiam passar na porta de São Januário. Na porta de São Januário. Cito aqui um exemplo que em 2022, Carlos Brasil, diretor de futebol do Vasco, falou para o torcedor o seguinte, vocês deveriam agradecer os jogadores que estão aceitando jogar no Vasco. Então, por esse momento que a gente vive aí, né, de longos anos, o Vasco abriu as portas para jogadores que não tinham a menor condição de jogar no Vasco. Mas falando desse momento atual do Vasco, assim, família, em São Januário, poxa, o Vasco tá mandando bem, né? Até pegando o ano passado como exemplo, tá aqui, em 2024, matéria do ano passado, tá? São 21 jogos, 13 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota, com 73% de aproveitamento dos pontos disputados em casa. O desempenho só não é melhor que o da temporada 2022, quando o time estava na Série B. Aí não conta, né? E aí tem aqui a matéria do GE, os últimos 10 anos. O Vasco teve um excelente aproveitamento em 2017, né? 72,55.
E o segundo, e o maior, né? Eu não vou colocar 2022, porque o Vasco estava na Série B. Então o Vasco vem do melhor aproveitamento nos últimos anos, com 73,02. Ou seja, em casa, a gente manda bem. No nosso caldeirão, a gente manda bem. A única derrota que o Vasco teve no ano passado foi os 4-0 para o Criciúma. Depois disso, o Vasco não perdeu. Então, assim, cara, o torcedor do Vasco, ele é muito pé no chão, na sua grande maioria, mas eu não entendo essa brisa que alguns adversários têm, como esses torcedores do Sport. Cara, o Sport pode chegar aqui e ganhar do Vasco? Pode, pô. Isso é futebol, isso é campeonato brasileiro. Não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo. Para os torcedores do Vasco que acham que tá falando merda, é obrigação ganhar do Sport, o São Paulo não conseguiu ganhar do Sport. Foi 0-0. O Palmeiras, que é um time que tem que ganhar em casa e fora, só ganhou com auxílio da arbitragem. Então não é um jogo fácil. Mas, poxa, ouvir esse tipo de coisa dos torcedores do Sport, que é isso, né? E assim, família, não é um problema nosso, não é uma questão nossa. Do histórico que a gente vive aí nos últimos anos. É a água que eles estão bebendo. Cara, lá para dezembro, Natal, Ano Novo, de repente eu vou lá em Santos, em Pernambuco, lá em alguma cidade, buscar essa água aí, família vascaína. Mas vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente trocar uma ideia sobre o provável Sport, o provável Vasco e debater também aí sobre essas opiniões, né? Tá aqui, o time do Sport esse é o time do Sport e a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Olha, Kaique França, Hereda, João Silva, me parece que esse João Silva já jogou com Nuno e com Lloyd lá no Sporting. Lucas Cunha e Chico. Então é uma linha de 4, tá? Esse Chico aqui é um zagueiro e vai jogar improvisado pelo lado esquerdo. Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Barleta e Pablo. Esse é o provável Sport. Esse é o provável Sport. Não tem o Messi, não tem o Cristiano Ronaldo, não tem o Van Dijk aqui, o Bellingham, não. Esse é o provável Sport. E você tá ouvindo esse tipo de coisa. Sim, família, é o que eu levantei aqui no nosso vídeo de ontem à noite, né? O Sport vem competindo no Campeonato Brasileiro, empatou com São Paulo, né? Poderia ter empatado ali também contra o Palmeiras, mas foi um time que no segundo jogo do Campeonato Estadual, da final, quero dizer, perdeu para o Retrô. Eu acho que o Retrô tá na Série C ou na Série D, cara. Tem até o Fernandinho lá da antiga, né, que jogou no Grêmio. Cara, não lembro se é Série C ou Série D, mas perdeu por 2-1. E aí foi só campeão dos pênaltis. Então qual é o esporte que a gente vai enfrentar hoje? E aí é isso, é o que eu falei no início do vídeo, esse aproveitamento que o Vasco construiu no ano passado e tem que construir esse ano. A gente não pode, né, abrir brecha para uma derrota ou para um empate nesse jogo. O Vasco tem que ganhar. Até porque as próximas partidas que o Vasco é o mandante, o Vasco vai jogar fora. Contra Flamengo, contra Palmeiras. Então, hoje não tem conversa, né? Hoje não tem conversa e o Vasco tem que permitir o Thiagão trazer as reações aqui dos torcedores do esporte. Provável Vasco: Léo Jardim, João Vitor e Freitas, PH e Lucas Piton, Hugo Moura e Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete na frente, família. Ontem eu até puxei, né, essa questão, falando do time do esporte, que pode jogar de fato nessa formação aqui, com 3 volantes, né? Nesse desenho tático, quero dizer, 3 volantes, Lucas Lima e os 2 atacantes. Mas, de repente, o Sport sem a bola deve abrir aqui o Barleta, né, para ajudar na subida do PH, e o Lucas Lima, de repente, para ajudar ali nas subidas do Piton. E é onde eu entendo que o Vasco pode criar oportunidades, porque hoje tem um lado esquerdo forte, ali com o Nuno, com o Piton, o Coutinho encosta mais por ali, né? Eu acho que o PH não tá conseguindo desenvolver tanto assim no comando de ataque justamente por isso, né? Porque o Vasco acaba favorecendo mais esse lado aqui esquerdo, porque o Piton cruza melhor, e aí a gente aproveita mais, né, a característica do Verrete, que é o melhor do mundo nesse fundamento. Então a gente pode criar boas oportunidades pelo lado esquerdo, tendo em vista que o Lucas Lima deve ajudar por ali. E claro, eles vão ter que estar atento aqui também ao Felipe Coutinho. O Vasco não vive só de uma jogada hoje, entendo dessa forma. Abriu, deu espaço ali para o Felipe Coutinho, ele vai guardar. E família, espero uma boa partida do Nuno, do Garré, porque jogando bem vão ajudar muito nesse sentido, um time mais seguro defensivamente, né, e aproveitando as oportunidades, porque no jogo contra o Puerto Cabello, né, o Vasco ganhou por 1-0, mas criou, né, teve ali algumas oportunidades e não conseguiu, né, botar dentro da rede, e isso é um problema, porque entendo, mesmo analisando aqui o time do esporte, com o Pablo, que é um jogador experiente, beleza, o Barleta é o único jogador de velocidade do time deles, e tá disputando, assim, o primeiro campeonato brasileiro como titular, então
pode sentir a pressão da competição, é um time mais qualificado do que o Puerto Cabello. Então a gente não pode perder as oportunidades, de repente sair atrás, isso seria terrível. Então assim, é um jogo para realmente, né, eu tava acompanhando vários canais do esporte, e eles estão colocando muito batendo muito nessa tecla da situação do Carille, da pressão que vive o Carille. Então hoje eu entendo que os jogadores no último jogo compraram ali a bronca, né, de apoiar o treinador, e a resposta tem que acontecer hoje. É um jogo pro Vasco ganhar e ganhar bem. Mesmo entendendo, claro, é um jogo difícil, mas tem que performar melhor. Porque hoje o Vasco tem sim opções para isso, e é aquela resenha que a gente teve nesse vídeo. Carille tem em mãos o melhor Vasco dos últimos anos. Família, fui. Tamo junto.